Gurizada, muito se fala quando executamos o exercício abdominal, aquele curtinho, né, sem tirar a lombar do solo, o curl up, que nós devemos evitar movimentos cervicais. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual o impacto desses movimentos cervicais? Qual é a questão antiprática ou antianatômica ou antiergonômica de fazermos movimentos cervicais? Qual é o impacto negativo? Aonde estaria esse impacto negativo ao fazermos movimentos cervicais durante o curl-up? É isso que nós vamos tirar limpo na videoaula de hoje. Então, olha só, a gente fala muito, né, de manter a distância queixo e peito para fazer o exercício curl-up abdominal. Tá, mas qual é o impacto disso? A gente às vezes nós acabamos reproduzindo falas sem verdadeiramente sabermos o que que essas falas podem, porventura, impactar verdadeiramente e negativamente, nesse caso, né, no exercício que nós estamos preconizando, promovendo para as pessoas. Então vejam bem, eu vou mostrar agora primeiro uma videoaula do Treino em Foco, que nós monitoramos os externos clídeos mastoídeos do lado direito e lado esquerdo, que é esse cara aqui, ó, esse músculo que vocês estão vendo aqui, ó, pro outro lado, ó, esse cara aqui, ó, esternoclídeo mastoide do lado direito, esternoclídeo mastoide do lado esquerdo, colocamos eletrodos aqui e colocamos o Caios a fazer o exercício abdominal, que é o primeiro impacto que nós temos que entender. E o segundo impacto, eu vou trazer um estudo científico aqui, em que os autores analisaram a relação de ativação do reto abdominal, porção superior e inferior, em relação ao posicionamento cervical, com a cervical mais flexionada e com a cervical mais estendida, beleza? Então, nós temos dois aspectos para analisar aqui conjuntamente. Então, primeiro, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós vamos primeiro para esse trabalho aqui do Treino em Foco, com a eletromiografia que nós fizemos. Então, está o Caio deitado, eu vou explicar agora aqui, e percebam que ele está com os eletrodos do lado direito e lado esquerdo posicionados, do lado direito e lado esquerdo, para monitorar, como eu disse, o esternocleidomastoide, e aí nós vamos ver qual é o impacto de ativação do esternocleidomastoide nesses exercícios que eu vou botar para rodar agora aqui. Então tá lá o vídeo, eu estou explicando aqui a situação que o Caio vai fazer. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem essa videoaula para vocês assistirem na íntegra, tá? Vou deixar ela descrita aqui na descrição do vídeo para verificar a videoaula na íntegra. Gurizada, olha só, um ponto importante. O Caio está deitado com a cabeça apoiada no solo, tá apoiada a cabeça no solo. Olha o sinal do mastoide do lado direito e aqui do lado esquerdo. Então, em vermelho o lado direito, em verde o lado esquerdo, monitorando bilateralmente, com a cabeça apoiada no solo. Vamos lá, ele vai executar agora o exercício de curl-up, olha lá. Olha o que já acontece na ativação do esternocleidomastoide. Já do lado direito e esquerdo, há uma ativação significativa do esternocleidomastoide. E já eu explico o porquê disso. Ao colocar um peso como sobrecarga para o abdômen, olha o que acontece, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Percebam que o sinal eletromiográfico já aumenta de um lado para o outro. Já aumentou, já elevou o sinal eletromiográfico. E agora ele aumenta a quilagem. Ele põe uma quilagem maior de 5 quilos agora apoiado na testa e vai executar o movimento sem movimentos cervicais. Olha a ativação do esternocleidomastoide do lado direito e lado esquerdo. Então percebam que a ativação foi aumentando e agora ele vai tirar os pesos. Observe o que acontece com a ativação do esternocleidomastoide apoiando a cabeça no solo. Olhem bem o que acontece. Aqui com os 5 quilos e aqui simplesmente com a cabeça apoiada no solo. Tem uma ativação mínima, postural, mínima do esternocleidomastoide nessa posição aqui, ó. Caio apoiando a cabeça no solo. E nessa aula na íntegra, nós fazemos a discussão completa disso. Eu não vou fazer a discussão completa aqui na descrição do vídeo, não vou repetir essa videoaula, tem aí para vocês assistirem essa videoaula do Treino em Foco. Mas o que que nós já vemos? Uma ativação forte do esternocleidomastoide, do lado direito e do lado esquerdo, representando quem? Os flexores cervicais. Não monitoramos todos, mas monitoramos dois flexores cervicais, que é o mesmo músculo, porém lado direito e esquerdo, esternocleidomastoide, fortíssimo flexor cervical, e vimos que ele tem um acionamento forte. Então, ao fazermos durante o curl-up movimentos cervicais, nós vamos ter uma dinâmica de acionamento ainda mais forte do esternocleidomastoide, devido à questão da inércia. Aqui em isometria já ocorreu, e quanto mais quilagem, cuida bem isso, observa bem isso, quanto mais quilagem nós colocamos, maior foi a ativação. Quanto mais quilagem colocamos, maior foi a ativação. Perfeito? Dá uma olhadinha na videoaula na íntegra, que vai estar disponível aqui para vocês, tá? Aqui na descrição. Agora eu quero trazer um outro aspecto.
esse estudo bem interessante, olha só, a quantificação das diferenças da atividade, da magnitude da atividade eletromiográfica entre porções superior e inferior do reto abdominal durante exercícios abdominais selecionados. Os autores queriam ver a relação entre a região superior e inferior do reto abdominal em 5 diferentes exercícios. Eu vou trazer 2 aqui que nos interessam para a videoaula de hoje que eles estudaram. Eis aqui os 2. Que exercícios que nós temos aqui? Quais são esses 2 que nós temos aqui para analisar? O exercício de curl-up, só que percebo que ele colocou a mão embaixo da lombar para manter a curvatura lombar, e o exercício de curl-up com a mão embaixo da lombar para manter a curvatura lombar, para não alterar a curvatura lombar. Com uma certa flexão do quadril, uma certa flexão do joelho, uma certa flexão do quadril, uma certa flexão do joelho. Está em mimetismo aqui, está igual, espelhado à posição. Porém, todavia, entretanto, o que nós temos que observar aqui com muito cuidado agora é essa questão. Olha onde está a cabeça aqui e olha como está a cabeça aqui. Ó. Percebam que numa posição, eu vou descrever agora aqui para vocês, ó, a cervical está flexionada e na outra a cervical está estendida nessa posição, certo? Isso gera um determinado impacto, gurizada, que nós temos que ter bem claro, que é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Considerando que L4 e L5 aproximadamente seja aqui, vou tentar manter na mesma posição aqui, ó, L4 e L5, certo? E considerando a ação gravitacional e o peso da cabeça, a força-peso na cabeça, então vou botar de outra cor aqui para poder diferenciar. Olha lá, força-peso da cabeça, vou botar no orifício auricular aqui, nessa posição, e aqui o peso na cabeça também, nessa posição, para baixo na vertical. Então tem alguns newtons de carga aqui da força-peso cuida bem nisso, gurizada, da cabeça, somente da cabeça, em flexão cervical e em extensão cervical. Os exercícios foram feitos em isometria nessas 2 posições, porém com posições cervicais diferentes, em hiperextensão cervical e flexão cervical. Flexão cervical aqui e hiperextensão cervical aqui. Qual é o impacto disso? Observem que o braço de torque, o braço de alavanca, é essa distância aqui em relação a L5, por exemplo, L4, L5 aproximadamente. E observem aqui, ó, o braço de torque, o braço de alavanca, o braço de momento. Ele se torna maior em hiperextensão e menor em flexão. Isso nos leva a crer, num primeiro momento, com uma análise biomecânica, que nessa condição aqui eu vou ter uma ativação maior da musculatura abdominal e nessa ativação aqui eu vou ter uma ativação menor da musculatura abdominal. Foi isso que aconteceu? Foi. Mas em diferenças, em magnitudes tão pequenas que não deu diferença significativa nesse estudo aqui do Lehmann e do McGill. Não deu. Né? Ou seja, esses braços de alavanca alterados pela posição da cabeça, né? Isso aqui eu estou considerando somente o peso da cabeça, não foi tão significante a ponto de estatisticamente se tornar expressivo, tanto é que não deu uma diferença significativa na ativação do reto abdominal e dos oblíquos. Não se tornou a diferença do posicionamento da cabeça importante para ativar mais ou menos o reto abdominal. Então, posicionar a cabeça em flexão ou extensão não impacta a atividade do reto abdominal e do oblíquo interno e externo de forma estatisticamente significativa. Perfeito até aí? Foi o que eles encontraram no estudo, mesmo tendo esses braços de alavanca diferente. Então, vamos dar uma olhadinha nesse dado que eu estou falando para vocês aqui, na tabela. Ele analisou outros exercícios aqui que não vêm ao caso agora aqui, tá? Mas aqui, ó. Nesse dado da tabela, ele mostra que não deu diferença estatisticamente significativa. Então, não impacta. O que impacta é um trabalho do esternocleidomastoide que nós mostramos na eletromiografia do Caio. Então, quando nós prescrevemos o exercício de curl-up, certo? Não precisa ser com a mão na lombar, como está aqui. Isso aqui foi um controle metodológico dos pesquisadores. Nós vamos prescrever com a mão na nuca, cruzado em X na frente do tórax, mas há sempre um peso da cabeça, colocando carga apoiada na testa. Quanto mais carga eu colocar, maior o esforço do esternocleidomastoide para manter essa posição. Mas isso não altera, a princípio, a significância do trabalho do reto abdominal, quando é só o peso da cabeça. Talvez colocando mais quilagem, aí é outra discussão, mas eu também aumento o trabalho dos esternocleidomastoide. Mas para fechar a videoaula, e antes de fechar a videoaula, metralha o teu like, que eu sei que eu já mereço esse teu like aí pelas informações que eu estou te trazendo aqui. Te inscreve no canal, não perde uma oportunidade aqui das videoaulas que eu trago diariamente. Então, capricha aí, gurizada. Tamo junto nessa jornada de aprendizado. Um ponto importante aqui do estudo do Lehmann e do McGill, tá? Olha só.
eles fizeram uma relação entre o reto abdominal superior e inferior, dividiram um pelo outro, a ativação eletromiográfica, do superior pelo inferior. Então, eles pegaram a região supraumbilical, que é essa aqui, colocada aqui, ó, região supraumbilical, e dividiram pela região infraumbilical o sinal eletromiográfico obtido. Né? E aí eles viram aqui, ó, 105, quer dizer o quê, esse valor de 105? Quando dividiu, fez uma fração entre a região superior, a ativação eletromiográfica da região superior pela inferior, e olhem bem aqui, ó, a região superior deu 38% de ativação, enquanto que a região inferior deu 36% de ativação. Obviamente, a região superior, nesse caso, foi superior à região inferior em 5,3%, a mais para a região superior. Quando o curl-up foi feito com flexão cervical. Aquela posição aqui, ó. Vamos lá, para vocês relembrarem. Em cima do estudo, hein? Nessa posição aqui, o reto abdominal supraumbilical, vejo que aqui, ó, supraumbilical e infraumbilical, tá monitorado, e aqui o oblíquo externo, tá? O supraumbilical foi 5,3% superior ao infraumbilical, nessa posição da cabeça. Na relação entre superior e inferior, região superior e inferior do reto abdominal, supraumbilical e infraumbilical. Aqui eu não estou vendo mais se ativou mais ou menos o reto abdominal, que a gente viu que não deu diferença significativa nesse processo. Agora, a relação entre a região superior e inferior que está sendo analisada. Se ligue bem nisso, é outra análise agora. E nessa outra análise, a região superior foi superior, superou a região inferior em 5,3%. Está aqui o dado. Tá? Está aqui o dado científico obtido pelos autores, 5,3% na relação ó, entre a região superior e a relação inferior. Esse artigo aqui eu posso disponibilizar para vocês, caso vocês queiram, peçam aqui nos comentários e eu vejo uma maneira aí inteligente para poder passar para vocês. Agora, olha só, quando a região superior foi colocada para a região inferior, a região superior obteve só 85% da atividade da região inferior, quando? No abdominal aqui, no músculo abdominal do levantamento. O que que é esse? Foi esse exercício aqui, ó. Quando ele fez essa posição, com hiperextensão cervical, perfeito. O que que aconteceu? Não ativou mais o reto abdominal, como nós já tínhamos visto. A atividade foi praticamente a mesma. Porém, observem aqui que a região inferior, que é essa aqui, ó, nesse exercício em particular, ativou 42,6%, enquanto que a região superior ativou menos, ativou 36,2%, ou seja, a região superior ativou só 85% do que ativou a região inferior, ou seja, ativou 15% a menos que a região inferior. E no abdominal com flexão cervical, a região superior foi 5% maior a ativação do que a região inferior. Então, quando eu desconto essas duas regiões, eu vejo que mexer com a cervical em flexão e extensão cervical, em função daqueles braços de alavanca, não altera a atividade do reto abdominal, somente pelo peso da cabeça, força-peso da cabeça. Mas a relação entre a região superior e inferior, sim, ela é alterada. Sim, senhores, ela é alterada. Quando eu faço em flexão cervical, eu tenho 5% a mais da região superior, e quando eu faço em hiperextensão cervical, eu tenho 15% a mais para a região inferior. Uma diferença entre uma posição e outra de 20% entre região superior e inferior na ativação. Tanto é que em flexão cervical, ativa-se mais a região superior, em hiperextensão cervical, ativa-se mais a região inferior do reto abdominal, a infraumbilical. E isso está em função do posicionamento da força-peso da cabeça, que se altera, como eu mostrei no começo aqui, em função do posicionamento da cabeça e os braços de alavanca, os braços de torque. Beleza? Então, esse trabalho aqui, ele é bem interessante para nós podermos entender essa relação, esse trabalho do Lehman e do McGill, Stuart McGill, nessa relação. Então, vejam bem, fechando a nossa análise aqui, olha só. Então, o posicionamento da cabeça altera alguma coisa? Sim, altera o esforço dos flexores cervicais. Beleza? Altera o esforço do reto abdominal só com o peso da cabeça? Não. Acabamos de ver no trabalho do Lehman do Stuart McGill. Não altera. Agora, a relação entre a ativação da região superior e inferior, sim, essa relação é alterada. Qual é o impacto disso na nossa prescrição? Vocês conseguem compreender, em cima do que eu mostrei com o vídeo, com o Caio, com a eletromiografia dos esternocleidomastoide, e esse estudo, somando as duas informações, qual o impacto disso na nossa prescrição? O filé mignon ficou agora para o final. Então, se tu ficou comigo agora até o final, parabéns, porque tu é um cara que está interessado nesse assunto, é um cara que quer aprender mais,
Nesse link aqui, nesse card, eu tenho mais informações sobre exercícios abdominais com eletromiografia, aonde eu obtive no meu livro, que eu fiz ele sobre exercícios abdominais, e todo o livro pautado na ciência, como vocês estão vendo aqui, e em eletromiografia. Vale a pena tu dar uma olhadinha nesse meu livro, e tenho certeza que tu adquirir vai te ajudar muito no teu entendimento sobre exercícios abdominais. Foram mais de 80 exercícios abdominais analisados e cruzados na literatura com eletromiografia. Então, nesse link aqui vai dar acesso a várias videoaulas e no primeiro comentário fixado aqui, e vou deixar o link desse meu livro também, da loja do Treino em Foco, onde pode encontrar esse livro, vai te ajudar, tá? Mas qual é o impacto prescritivo? Como eu trabalho no livro, eu vou trabalhar aqui também. Qual é o impacto prescritivo disso? Primeiro, eu não vou colocar as pessoas em hiperextensão cervical para não projetar mais força, cisalhamento e compressão em disco intervertebral cervical. Mas eu posso deixar na posição normal, mantendo a curvatura, ou em flexão cervical. Se eu deixar na posição normal, eu tendo a ativar um pouco mais as fibras infraumbilicais do reto abdominal. Se eu mantiver a flexão cervical durante todo o abdominal, eu tendo a ativar mais as fibras superiores do reto abdominal, segundo o trabalho do Lehman e do Stuart McGill. Ok, esse é um ponto. Eu posso, então, modular o posicionamento cervical em flexão, vou fazer de lado para vocês pegarem, em flexão ou em posição natural, mantendo a distância queixo e peito. Nessas duas condições, o que eu tenho que entender? Que tem um trabalho forte dos flexores cervicais. E, obviamente, se eu agregar carga para fazer esse movimento, eu vou acionar mais o reto abdominal, a região superior sendo mais acionada em flexão cervical durante o movimento de flexão tóraco-lombar, desde que eu mantenha a flexão cervical com carga, ou mantenha a posição normal, distância queixo e peito, com carga apoiada na testa. Eu irei aumentar o impacto sobre os flexores cervicais e vou aumentar o impacto também sobre reto abdominal, agregando carga. E para modular um pouco mais a região supra e infra, é a posição da cabeça, que eu não vou hiperestender pela força de cisalha e compressão de disco intervertebral, mas posso manter em flexão ou em posição natural. Esse é o impacto. Eu tenho que definir agora na minha prescrição, tu tens que definir na tua prescrição o que tu queres com o teu cliente. Tu queres gerar um trabalho um pouco mais direcionado para a região supraumbilical, um trabalho um pouco mais direcionado para a região infraumbilical, então modula a posição da cabeça. Parece contribuir nesse sentido. Mantém essa posição da cabeça e executa o movimento abdominal. Lembra que se botar mais carga para aumentar o esforço do reto abdominal, e essa carga foi apoiada na cervical, o que mostrou ali no meu trabalho com eletromiografia, no nosso experimento laboratorial com eletromiografia, os teus flexores cervicais serão mais atingidos. Então, tu tens que ver se tu queres, e não tem nenhum problema de atingir mais os flexores cervicais. Se a pessoa não tem nenhuma hernia discal, não tem uma discopatia nenhuma na região cervical, a princípio, não tem problema nenhum se fazer isso. Se a pessoa já apresenta algum problema discal, alguma discopatia na região cervical, uma espondilolistese também, por exemplo, ou uma espondilólise, aí seria interessante tu não agregares peso nessa região e trabalhar com peso na região do tórax, porque vai aumentar a carga na região cervical. E não trabalhar em hiperextensão cervical, posição natural ou fletida, para modular um pouquinho essa variação de intensidade entre a região supraumbilical e infraumbilical. E tu tens que ver o que tu queres na prescrição do treinamento do teu cliente. Então, vejam bem, na videoaula de hoje eu apresentei um experimento prático de laboratório com eletromiografia que eu fiz com o Caio, o vídeo completo está na descrição, e apresentei também um trabalho de pesquisa bem interessante que os autores, entre outras coisas do estudo, quiseram ver se a posição da cabeça impactaria mais a atividade do reto abdominal, que foi demonstrado que não, isso sem peso algum, né? Mas a posição da cabeça não impactou, mas impactou a relação entre ativar mais a região superior e inferior, e isso é um dado importante para nós podermos modular a nossa prescrição do exercício, e foi o que eu trouxe aqui de informação para ti. Espero ter te ajudado, espero ter contribuído nessa videoaula. O nosso trabalho aqui é para contribuir, é para ajudar. E segue aqui o canal, não esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para ter as notificações das minhas postagens diárias que vão te ajudar. No primeiro comentário fixado aqui mais informações sobre os livros e sobre o artigo, e também na descrição aqui do vídeo informações sobre essa videoaula do Treino Foco com eletromiografia completa. Beleza? Tamo junto, gurizada. Espero ter contribuído mais uma vez com vocês e vamos que vamos. Um abração, até a próxima.